Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Hoje de manhã para mim foi um renovo. Eu recebi do Senhor um renovo. E foi muito bom, né, irmãos? A gente ver, né, com os nossos olhos a manifestação da glória de Deus. E Deus está neste lugar, irmãos. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pela manhã. Esteja na presença dEle. Se você ainda não o sentiu, se você ainda não percebeu a presença dEle aqui, peça ao Espírito Santo. Ele vai te dar, Ele vai tirar o véu para você. E você vai perceber quão gloriosa é a presença do Senhor. O quanto ela nos faz bem, o quanto ela nos faz descansar. Amém? Eu discorri com os irmãos pela manhã o meu testemunho, trazendo juntamente com ele a palavra de Deus. Mas por alguns irmãos, muitos irmãos, né, que não estavam pela manhã, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o vídeo, somente o vídeo. Né? O Senhor me chamou para pregar a palavra desde os 12 anos de idade. Há quase 17 anos já estou pregando a palavra de Deus, mas no ministério, no Vale de Baca, foi o chamado do Senhor dentro de um vale de enfermidade, tem 5 anos. Eu confesso a Deus que nesses 13 anos que eu tenho lutado contra o câncer cerebral, no vale de lágrimas, é nesses 13 anos que eu realmente aprendi a conhecer a Deus. Foi no vale que eu aprendi a ter e exercer uma fé verdadeira. Uma fé que não te faz acreditar que Deus vai fazer aquilo que você quer. Mas uma fé que me fez descansar, que se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus na minha vida. Ele me deu uma fé no vale. Uma fé que eu não conseguiria em outro lugar. Então os desertos, os vales são muito bem-vindos na vida do crente. Tem propósitos neles. E aqui há muitas vidas, se eu não disser talvez todas, estão passando no vale. Se não for o seu vale agora, é o vale de alguém da tua família, algum amigo, mas está no vale com alguém. Ou no teu próprio vale. Que os seus ouvidos estejam abertos. Que o teu coração esteja maleável, como uma terra boa, para receber a palavra do Senhor. Que o mesmo Espírito Santo, que hoje pela manhã, convenceu aqui muitas vidas, da aliança, tão urgente que precisa ser feita, e foi feita hoje, e só Ele pode fazer isso, é o mesmo Espírito que está aqui. E Ele vai continuar essa obra hoje à noite. Ele vai cumprir o propósito para o qual Ele nos trouxe aqui. Eu, meu esposo e o nosso sobrinho Mateus. E nós já estamos com saudade da igreja. Tem igrejas que deixam marcas na vida da gente. Tem igrejas que a gente passa por elas, né, amor? Que a gente vai embora com saudade. E essa igreja é uma, Rose, que nós vamos levar no coração. Que nós vamos estar orando por vocês, para que vocês não percam a essência de ser igreja, de pertencer ao corpo de Cristo. Amém? No Vale de Baca resultou o livro, né, também revelado pelo Senhor. Este livro, ele tem uma história aqui chocante, um testemunho muito forte, experiências muito marcantes, muito ensino, doutrina na palavra de Deus. Eu não poderia estar atravessando este vale se eu não tivesse respaldada somente no Evangelho, porque sem a palavra de Deus eu não poderia estar de pé. É ela que me sustenta. A palavra é Jesus. Então o livro, ele mesmo sendo gerado na dor, mesmo sendo gerado no vale, é um livro que tem trazido paz e refrigério a muitos corações.
que tem tirado muitos corações da cadeia, da falta do conhecimento de Deus. Tem libertado muitas mentes, destruindo fortalezas por falta de conhecimento de Deus. Há muitos cristãos que morreram na fé. Eu encontro muitos cristãos no vale que não caminham mais. Estão mortos, uma multidão de ossos secos. Mas eu vejo o Senhor ressuscitando. Eu vejo o Senhor renovando a fé. Eu vejo o Senhor colocando, dando uma fé verdadeira. É isso que eu tenho visto no vale. O vale é uma bênção, irmãos. Jesus está no vale. O vale é uma bênção. Se tiver oportunidade, adquira este livro. Todo o recurso desse livro e também do ministério não vem para nós. Eu e meu esposo não vivemos do ministério. Nós estamos aqui livres para pregar o Evangelho. Nós não cobramos para pregar a palavra de Deus, irmãos. A igreja tem arcado com nossas despesas, que também não são pouco, não são baratas, não. Um combustível, nós moramos muito longe, né, amor? Combustível, hospedagem, né? Mas já somos gratos a Deus pela igreja arcar com isso, para que nos dê condições de fazer essa obra. E mais nada, irmãos. E tudo que vier para o ministério são para vidas, são missões, não é nosso. Então, se você está adquirindo um livro, você está abençoando vidas. Vidas que vocês não conhecem, mas que estão passando por necessidades extremas nessa hora. Extremas. Desde o aluguel à despensa da casa, sem condições nenhuma. Pessoas que perderam o emprego, crentes fiéis. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, de socorrer os nossos irmãos. Não é hora de juntar dinheiro, irmãos. É hora de dividir o que nós temos e erguer as nossas mãos e tirar dividir essas cargas, levar essas cargas com os irmãos. Não é para levar só em oração, não. Carga a gente leva em todos os sentidos, ajudando os irmãos que estão passando por necessidades. Então é isso que o Vale de Baca tem feito nessa hora. E você está convidado a fazer parte desse projeto. Sinta-se à vontade, é uma oferta de R$20. Amém? Quando a gente aprende a descansar no Senhor, as circunstâncias mais não te abalam. Você não anda mais por vista, você anda por fé. É o que a palavra de Deus está nos ensinando e quer nos ensinar, que o justo viverá pela fé. E nós temos que desesperadamente ter essa fé, uma fé verdadeira que emana da palavra, não emana da sua crença, não é fé na sua fé, mas é fé que emana da cruz, por tudo que Ele consumou por mim, por você. Essa fé é inabalável. É isso que me sustenta, irmãos. E mediante o tema que a Rose havia me passado, fortalecidos para vencer desafios, eu busquei do Senhor, de onde viria essa força? E hoje de manhã nós falamos sobre isso. A nossa força vem do Senhor. Feliz é o homem cuja força está nele. Essa força não pode vir de lugar nenhum. Se tua força estiver em outra coisa, em outro lugar, em outra pessoa que não seja Deus, você vai sucumbir. Chega uma hora que você não vai aguentar. Chega uma hora que você vai olhar para todos os lados. Não há motivação mais para viver. Não há motivação mais para viver. Enquanto nós louvávamos o Senhor me revelou nesta noite. Há vidas aqui com espírito de suicídio. E o Senhor manda dizer para você que Ele não vai desistir de você. Que sua hora não chegou. Que o tempo da tua vida pertence a Ele. Ele sabe que você quer viver. Ele sabe que você não quer morrer. Mas não aguenta viver dessa forma que está vivendo. Mas aceite o convite do Senhor. Convite mais perfeito, mais maravilhoso, que Ele poderia ter feito a nós. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei.
Tomai sobre vós o meu... E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas como que eu posso viver essa vida? Que o fardo é leve e o jugo é suave. A palavra nos ensina. É através de aprendizado. Mas para mim aprender, eu tenho que nascer de novo. Se você está ouvindo o Evangelho de Deus e você consegue enxergar a cruz, consegue ver a mensagem da cruz, sabe que é o Espírito Santo que está revelando isso para você. Que é Deus que está te levando para ela. Porque nem isso nós somos capazes de fazer, irmãos. A nossa carne, a nossa natureza não quer a cruz. É loucura isso. Como nós cantamos, nós temos que matar a nossa carne. Mas se o Senhor revela para você que um Deus morreu no seu lugar, que se fez homem e consumou na cruz, morreu pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado, rasgou a nossa dívida, nos tirou do inferno. É para onde estávamos indo, é para onde a humanidade caminha. Nós estávamos indo para o inferno, irmãos. E o Senhor revelou a cruz para você. E você saiu desse caminho do inferno, de uma condenação eterna, de uma ira vindoura. Mas Ele bebeu todo o cálice, não deixou nenhuma gota para nós. Agradou o Pai moê-lo, enfermá-lo. Eu vi uma frase no Facebook que me deixou muito triste, mas muito nervosa. A palavra diz que nós não podemos irar. Ireis, mas não pequeis. Mas a ira que o Senhor, que a palavra de Deus nos permite, é a ira em defesa do Evangelho. E eu fiquei irada quando eu vi aquilo, de um cantor gospel, que perdeu a visão. Ele disse que a cruz não revela o nosso pecado, que a cruz revela o nosso valor. Misericórdia! Que valor! A cruz revela a nossa miséria, o nosso pecado. Ele foi moído, irmãos. Que valor! Estávamos mortos. Mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos amou primeiro. Ele morreu enquanto estávamos mortos. Enquanto ainda éramos pecadores, indo para o inferno. Que valor, irmãos! Não é valor, é amor incondicional. Ele nos amou sobremaneira, que fez o seu Filho a morte conhecida antes da fundação do mundo. Que amor é este, irmãos? Que valor! Nós somos maus. Tira o Espírito Santo de nós. O que vai virar essa igreja? Somos maus. Temos que crucificar a nossa natureza todos os dias. Ele não morreu só para nos dar salvação, Ele morreu para que a nossa natureza também fosse crucificada. E nele nós temos vitória. É nele que nós vencemos desafios. E o maior exemplo para nós é Ele. É Ele. Abre a tua palavra no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 4. Meditando nesses fortalecidos para vencer desafios, eu falei, Senhor, então nos revela. Como? Ele vai e nos leva para o deserto. E para onde nós estamos indo agora? Nós vamos para o deserto com Jesus. É lá que nós vamos aprender a vencer. É lá que nós vamos aprender como vencer. Ele passou por isso, irmãos, ele não precisava passar por isso. Ele foi levado ao deserto por nossa causa, para nos ensinar, para ser testado, para ser provado, para que hoje nós pudéssemos olhar para o nosso deserto e entender que o maior desafio que nós temos que vencer não é a dívida que está no banco, não é a enfermidade que está no corpo,
dinheiro. Não é o término do casamento ou o término do namoro. Esse não é o maior desafio. O maior desafio que temos que vencer é guardar a nossa fé. É guardar a nossa fé. É porque é ela que vai nos salvar. Não é outra coisa. Não é seu esforço. Deus não quer o seu sacrifício. Isso é legalismo. Não adianta querer agradar a Deus com nossos esforços, com nossos trabalhos. Somos servos inúteis. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece qual a motivação do nosso coração para fazer a vontade dEle. Se é em troca de alguma coisa, se é por barganha. Ele sabe, irmãos. Examina a tua fé, irmão. Qual é o espírito da tua fé? Ele sabe. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ninguém se esconde da face dele. Hoje é noite de se arrepender. Hoje é noite de voltar para ele. De nos prostrarmos, de nos humilharmos. Para que consigamos vencer esse desafio. De perseverar até o fim. Onde no aumento da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Nós estamos vendo isso, irmãos. O amor vai esfriar de quase todos. Não é porque o homem vai ficar mal, não, porque o homem já é mal. É porque o homem vai ficar, é muito bom. Muito bom para ele mesmo. A ponto de não enxergar mais o necessitado. Enxerga anjo, enxerga um monte de coisa, mas não enxerga o necessitado. Esse é o problema. Essa é a causa do amor que vai esfriar. De quase todos. Não é do mundo não, é da igreja. A começar pela igreja. Por causa do evangelho humanista. Por causa do evangelho antropocêntrico. Onde o homem é o centro. Onde é tudo para ele. É esse evangelho que tem feito o amor esfriar. E o amor é tudo, irmãos. Ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, ainda que eu queimasse meu corpo ao fogo, se não tivesse amor, nada aproveitaria. Ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a fé, se não tiver amor, nada aproveitaria. Nós estamos com o evangelho maligno dentro das igrejas. E nós vamos ver isso aqui, onde começou o cabeção desse evangelho, dessa teologia da prosperidade, que tem roubado vidas da presença do Senhor, que tem tentado vidas a querer ser ricas, a ter dinheiro, amor ao dinheiro. É isso que nós estamos vendo dentro da igreja, irmãos. Ninguém enxerga mais ninguém. As vidas vão perecendo dentro da igreja, necessitados, não só de recurso, para comprar um arroz, um feijão e pagar um aluguel, necessitados de um abraço, necessitados de um amor, de uma visita. Irmãos, não vamos perder a essência, irmãos. Irmãos, isso aqui é só um ajuntamento, irmãos. Igreja é muito mais do que isso. Vamos ser igreja de Cristo. Vamos sinalizar o reino de Deus nessa terra. O tempo está acabando. O tempo está aproximando. E nós vamos viver dias de muitas lutas, de muitas tribulações, irmãos. Isso não é coisa que eu estou falando, não está escrito, irmãos. Que fé que você tem para sustentar isso? Para vencer esse desafio? Essa força só vem de Deus. Mateus, nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 3, 16, 17, depois nós vamos para a tentação de Jesus. Evangelho, Mateus, capítulo 3, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias. Irmãos, Jesus tinha acabado de receber uma revelação maravilhosa. Os céus se abriram e ele ouviu a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo de Deus então conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias, 40 noites. Não foi no final, quando teve fome, que o diabo veio tentá-lo. Foi durante os 40 dias. Vamos entender quem era Jesus. A palavra de Deus fala que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era homem e era Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, aniquilou-se para tomar forma de homem, e como homem, sendo servo, ele vai ao deserto, como eu e você hoje estamos no deserto, para passar provações que hoje eu e você passamos. Ele vai viver exatamente aquilo que hoje nós vivemos. Mas a palavra que traduz a tentação para Jesus não é a mesma tentação que nós sofremos. Ele foi levado para ser provado, testado, porque tentado como nós, ele não poderia ser. Porque Jesus não tem pecado, ele não pecou. Ele estava acima do pecado. Nada dentro dele poderia fazer com que ele se deixasse ser tentado. Ele era perfeito, homem perfeito. Ele nasceu santo. Nasceu santo. Mas a humanidade de Jesus não permitiu que ele não fosse provado no sofrimento, nas dores, nos medos, nas aflições, nas angústias. Ele não cobiçava para cair em tentação. Não havia concupiscência nele. É um mistério a divindade de Cristo. 100% Deus e 100% homem. Mas como homem, ele viveu nessa terra. Como homem, ele venceu as aflições. Como homem, ele venceu o mundo. Como homem, ele passou por coisas que não precisava ter passado, mas passou por minha causa e por você. Ele poderia ter já direto ido para a cruz. Não! Mas ele percorreu o meu e o seu caminho como homem.
para que nós pudéssemos olhar para Ele e saber que nós podemos também vencer as aflições, porque Ele venceu o mundo. Irmãos, imagina um homem no deserto da Judéia, lugar árido, seco, noite fria, dia quente. Ele já devia estar sujo, fétido, cansado, com angústia, com aflição. Tudo isso que você sente, ele também passou. Ele passou para ser testado, para que hoje nós pudéssemos ser fortalecidos nele. E quando ele teve fome, vieram então os testes, as provas. Se tu és filho de Deus, torna-te a pedra em pão. O diabo, ele é esperto, ele é perspicaz. Ele usa das nossas fraquezas para nos tentar. Não era nada de errado Jesus ali transformar uma pedra em pão. Mas não convinha. Porque ele era dependente do Pai. Ainda que fizesse sentido, ele não poderia desobedecer o Pai. Quantas vezes o diabo vem usando a lógica contra nós? Se tu és filho de Deus, por que você está desse jeito? Por que você está com fome? Por que você está necessitando disso? Se tu és o filho de Deus, olha para você. Olha a sua situação. Um pai não deixaria um filho dessa forma? Irmãos, Jesus tinha uma identidade paterna bem firmada. Ele acabara de ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quantas vezes o diabo vem como um ilusionista? O diabo usa muito de ilusão, irmãos. O diabo tenta nos convencer a cair nas tentações com ilusões, com coisas que parecem que são verdades. Se tu és filho de Deus, você está passando por isso. Por que teu Deus não te cura? Por que você não prospera? Se tu és filho de Deus. Irmãos, que tentação, que prova que nós temos que vencer todos os dias. Nós temos que saber quem é o nosso Pai, irmãos. Nós temos que conhecer a Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o teu Pai? Você conhece o teu Pai? O teu Pai te abandonaria? O teu Pai viraria as costas para você? Ele soltaria a tua mão no momento de necessidade? O diabo, ele vem com muita dúvida. Se tu és filho de Deus, irmãos, nós somos filhos de Deus. Quem nasceu de novo é filho de Deus. Se você não é nascido ainda de Deus, hoje é uma oportunidade que o Senhor te dá. Porque os nascidos de Deus vencem o mundo. O nascido de Deus tem força em Cristo Jesus. O nascido de Deus não é confundido, porque ele conhece o Pai que tem. E está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual palavra que saiu da boca de Deus? Tu és meu filho, tu és meu filho, tu és minha filha. Não se esqueça de quem é teu Pai. Conheça a identidade do teu Pai. Isso você só vai conhecer através do Filho. O Filho revela o Pai, o Pai revela o Filho. Irmãos, eu estava em São Paulo em tratamento em 2008. E eu busquei durante o tratamento tratar também a minha coluna, que estava muito sofrida
com hérnias de disco e outras coisas. E o médico que me atendeu era também, além de ortopedista, um especialista em doenças psicossomáticas. E quando eu entrei no consultório dele, eu entrei sorrindo. Irmãos, literalmente o Espírito Santo me levou ao deserto naquele dia para ser tentado pelo diabo. Naquele consultório, não era mais aquele médico. E ele ficou muito incomodado diante da minha alegria. Diante de um quadro de um câncer que não tem cura. De cabelos que metade já tinham caído. Diante de um quadro de tanto sofrimento aos olhos do homem. Ele disse assim para mim: por que você está sorrindo? Você precisa de uma terapia com urgência. E vou te dizer uma coisa, Maristela. Nas primeiras sessões, você vai achar que tua vida não tem sentido aqui mais. Mas você precisa com urgência. Porque tua vida é uma mentira. Esse sorriso é uma mentira. Ô irmãos, era a mesma coisa que Jesus estava sendo provado para que a gente vencesse. Se tu és filho de Deus, por que você está vivendo isso? Ele foi dizendo, tua vida é uma mentira e você vai morrer. Você vai morrer com esse tumor. Então procura um terapeuta com urgência para te tratar, porque você não está bem. Irmãos, eu caí na tentação. Cristo jamais cairia, porque Ele era perfeito. Mas eu caí. Eu saí daquele consultório desnorteada. E eu falei com o Senhor, a minha vida é uma mentira. O que eu estou fazendo aqui em São Paulo? 2 meses, longe das minhas filhas, longe da minha casa, do meu esposo, dos meus pais, meus irmãos. Para que, Senhor? Se eu vou morrer? Para que eu estou lutando? Melhor morrer com a minha família, voltar para a minha família e morrer lá, do que lutar aqui à toa. Eu sofri muito em São Paulo, irmãos. Deus permitiu um vale bem seco, mas foi o vale mais estreito que me fez conhecer o Senhor de perto. E o diabo estava ali, fadando ao fracasso a minha fé. Eu estava sucumbindo. E eu estava quase perdendo o horário da próxima sessão da terapia, da radiocirurgia. E a minha prima, então, me leva de carro. Eu sempre ia de ônibus ou táxi. Mas esse dia eu estava atrasada. Eu estava arruinada. Eu perdi o caminho de volta. Eu andava pelas calçadas chorando. Eu passava pela Santa Casa. Eu perdi o lugar onde eu estava. De tão desnorteada que eu fiquei. A dúvida, ela é maligna. E é uma artimanha de Satanás colocar você em dúvida com a paternidade de Deus na sua vida. E quando eu cheguei no carro, eu desabei a chorar. Minha prima, que foi, prima? Minha vida é uma mentira, prima. Esse projeto não existe. Porque Deus havia falado que havia um projeto na minha enfermidade, que é o que está acontecendo agora. Mas antes era muito recente para mim entender. A minha vida é uma mentira, prima. Eu vou voltar para casa. Eu não quero mais tratar. E ela falou assim, o projeto é tremendo e o diabo quer roubá-lo. Mas entrou aqui e saiu aqui. Já tinha sido feita uma bagunça na minha mente. O maior campo de batalha nosso, querido, é a mente. A palavra de Deus fala que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer fortalezas do diabo. E onde estão essas fortalezas, amados? Na mente. Como um bom ilusionista, ele faz com que você tenha fortalezas na mente contra o conhecimento de Deus. É contra este desafio. Esse é o desafio maior. Quantas pessoas têm perdido suas batalhas no deserto por causa da mente? Pensamentos que não são de Deus, pensamentos que não são seus, pensamentos que são do tentador, palavras que saem dele. E eu acreditei nessas palavras. O diabo estava querendo roubar
todo um projeto, todo um ministério. Quando eu cheguei lá no hospital, eu fui para a sessão, terminei, a minha prima estava me aguardando. E ela chorando, falou assim: prima, eu sabia que palavra humana não consertaria o que o diabo tinha feito. Irmãos, terapia é muito bom. Terapia mostra onde está o problema. Mas tirar, só Deus pode tirar. Consertar, só Deus pode consertar. E ela falou desse jeito: não tem palavra humana para consertar isso na tua cabeça agora. E eu pedi ao Senhor uma palavra. E quando o Senhor abrir a palavra, o Senhor me deu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu és meu filho amado. Ele é um pai que cuida, Ele é um pai que ama, Ele é um pai que nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Quem é o teu pai? Oh, irmãos, Jesus venceu essa prova para nos mostrar de onde vem a nossa vitória. Vem da palavra. A palavra é Jesus. João viu Jesus salpicado de sangue, escrito palavra. Ele é a palavra. É pela palavra que nós vencemos. Está escrito. Medite na palavra, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Peça o Senhor para libertar do WhatsApp, do Facebook. É uma bênção, mas rouba tempo. Rouba o nosso tempo com Deus. Precisamos de converter a nossa mente. A nossa mente precisa de renovação com urgência. Precisamos ser transformados na mente. E a prova continua. Ele coloca Jesus então sobre um alto de um pináculo, o pináculo do templo. Pula, Jesus. Que Deus dará ordem aos teus anjos. Olha que cena linda que seria. Olha a ilusão do diabo. No pináculo do templo, cheio de sacerdotes, levitas, trabalhando. E Jesus lá no telhado, pulando, e os anjos vindo e salvando Jesus. Pronto. A publicidade dele estava garantida. Não precisava nem sofrer os processos. E Jesus vai e responde: Ele dará ordem aos teus anjos para que não tropeces, Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, quantas vezes fazemos prova de Deus? Quantas vezes tentamos ao nosso Deus? Como nós tentamos ao nosso Deus? Quando nós fazemos os nossos planos, em vez de colocar Deus no princípio dele, colocamos ele lá no final. E falamos que ele vai abençoar. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é quando nós saímos do centro da vontade dele para fazer a nossa vontade e querer que ele abençoe. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é o jovem, o adolescente que não honra o teu pai e sua mãe e ora a Deus para que Deus dê bênçãos, ora a Deus para que Deus abra as portas. É tentar a Deus. É tentar a Deus. Eu estou num pecado, não confesso. E ora ao Senhor que me abençoe, que abre portas, que chova bênçãos. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é desobedecê-lo. É não obedecer a tua palavra. É querer que Ele haja em nós, sendo que nós não estamos nele. Irmão, isso é tão sério. É tão sério. E há textos fora de contexto ainda para respaldar estes que tentam a Deus. Que acham que Deus está com ele. Se Deus quiser vai dar certo. Ou se Deus não está no princípio, também não vai estar no fim. Que tudo que começa sem Deus, termina sem Deus, irmãos. Tudo que começa em Deus, termina em Deus. E Ele é fiel com quem é fiel a Ele. E tem um texto fora de contexto perigoso, que é Isaías 59. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. Nem seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Oh, coisa linda. Aí eles terminam aí. Cadê o resto, irmãos? Mas os teus pecados fazem divisão entre eu e vós. Me separa de vós.
E eu não posso ouvi-los. Irmãos, tem orações que não estão sendo ouvidas por causa de pecado não confessado. Tem crentes vivendo uma vida medíocre, de miséria. Irmãos, precisamos sinalizar o reino de Deus lá fora. Precisamos então ter um estilo de vida que condiz à palavra. E um estilo de vida que condiz com a palavra não é a prosperidade, não. Que prosperidade para mim é tudo. Até que pode ser com dinheiro também. O crente próspero, ele é feliz em Deus. Ele pode morar num barraco de 2 cômodos. E ele pode ser feliz. Porque o coração, o espírito dele é humilde. Ele é pobre de espírito. Ele é um pitochos. Ele mendiga por Cristo. E há ricos que também são pobres de espírito, que sabem que se perder tudo, ele ainda continua sendo rico, porque a maior riqueza dele é Jesus. Estes são os verdadeiros ricos. Eu conheço gente tão pobre, irmãos, mas tão pobre, que a única coisa que eles têm é o dinheiro. É o dinheiro. Eu caminho no vale com vidas tão desesperadas, tão ricas, com patrimônios, com carros caros, com roupas caras, mulheres que têm tudo que querem ter, mas pensando em suicídio, não querem mais viver, porque falta-lhe algo, falta Jesus. A nossa riqueza é Jesus, irmãos. Irmãos, vamos parar de pular do pináculo, vamos parar de querer o status, a publicidade. Vamos ir para mais perto de Deus, vamos ficar escondidinho lá. Vamos pegar o exemplo de Cristo. Não vamos tentar o nosso Deus, não. A palavra de Deus fala, por que vós irritais tanto a Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tentar a Deus é eu fazer algo que Deus não pediu para mim fazer. Ah, mas é lícito, mas não convém. Não convinha Jesus transformar a pedra em pão, porque ele ia fazer uma coisa lícita, mas não era a vontade de Deus. Cuidado, irmãos, com isso. Fazer o certo pelo errado. O diabo faz nos cair muito nisto. Ah, isso aqui está certo, é lógico, não vão fazer. Mas Deus não autorizou. E quando Deus não autoriza, irmãos, tudo que não provém da fé é pecado. Vai dar problema, irmãos. Vai trazer sofrimento desnecessário. Irmãos, vamos obedecer à vontade de Deus. Pode ser um anjo e falar com você que você pode fazer, mas se a palavra de Deus diz que não pode, não vai fazer. Ai, como que eu conheço a vontade de Deus? Irmãos, vamos ler a palavra. A palavra de Deus fala para mim ser honesto, para mim não mentir mais, para mim não roubar mais. Se surgir uma porta de emprego, 2 portas de emprego, uma eu vou ganhar muito bem, só que lá eu vou ter que fazer coisas ilícitas, eu vou ter que mentir. E a outra porta de emprego eu vou ganhar bem menos, mas eu vou poder ter relacionamento com Deus. Para que buscar a vontade de Deus? É óbvio qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja mais perto dEle. É para que você fuja de tudo que vai te distanciar dEle. É para que você fuja de tudo que vai tentar você a pular de pináculos, achando que Deus no final vai te salvar. E Deus vai permitir que você caia. Porque nas nossas quedas vem a disciplina de Deus. E Deus disciplina a quem Ele ama. E o diabo continua. Se tu és filho de Deus, a frase é a mesma. Se tu és filho de Deus. Isso só me mostra uma coisa. Para me vencer no meu deserto, no meu vale, eu tenho que saber mesmo de quem eu sou filha. A quem eu sirvo. A quem eu estou servindo. A quem eu estou servindo. Há muito crente no muro, irmão. O muro é do diabo. O muro é do diabo. Se você ainda não tem aliança com Cristo Jesus, você está no muro. Você já caminha
para a condenação eterna. Não há outro caminho. Você só é livre para fazer uma escolha. A quem você vai servir? O único livre-arbítrio que você tem é a quem você vai servir. É pela graça que você tem essa liberdade de escolher. Se Deus te atraiu para a cruz, viva essa vida plena com Ele. Viva uma vida abundante com Ele. Porque se você deu as costas para Deus, você já escolheu a sua sentença. Você já está nela. Na verdade, quem não tem aliança com Cristo já está indo para o inferno desde que nasceu. Já caminha para o inferno. O diabo então vai e prova Jesus. Mostra a ele todos os reinos, todo o poder e a glória. Te darei tudo isso, se você prostrar e me adorar. Aquela tentação era para fazer com que Cristo não sofresse a cruz, os espinhos, que Ele fosse logo por um atalho e tomasse os reinos, aquilo que era do Pai, e já reinasse. O diabo estava provocando Jesus ali a um reinado político, a um messianismo político. Jesus não veio para reinar neste mundo, Ele veio para reinar em você e em mim. O reino dele é dentro de nós. E ainda que tudo fosse dele, o Senhor sabia que tinha uma cruz pela frente. E Jesus responde para ele: adorarás somente ao teu Deus, e só a Ele darás culto. Irmãos, ali o diabo, ele revela a teologia da prosperidade. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Ali ele revela uma idolatria a Mamon. Quantos têm hoje se prostrado? Como eu estava dizendo, há muitas igrejas que o diabo tem usado, porque não prega o evangelho da cruz, abriu uma brecha, uma deixa nestes púlpitos, que através de pregadores hereges, eles têm sido usados pelo diabo para tentar crentes à riqueza, a desejar riqueza. Por quê, irmãos? Porque o diabo sabe, porque está escrito: aquele que deseja riqueza cairá em muitas tentações. Muitos se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. Irmãos, neste mundo nada trouxemos e nada vamos levar. E Paulo continua dizendo a Timóteo: se você tiver o que se cobrir e o que comer, esteja contente. Glorifica a Deus por isso. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Há ricos prosperados por Deus, mas são ricos que o tesouro deles não está no dinheiro, está no céu. São ricos generosos, que o Senhor prospera porque o coração deles é generoso. A palavra de Deus só me dá uma resposta para quem o Senhor prosperou em dinheiro, na riqueza, para ajudar os necessitados. Eu não vejo outra resposta para isso. Não é para os nossos deleites. Os recursos que o Senhor nos dá não é para os nossos deleites, irmãos. É para o nosso próximo. E o Senhor prova o nosso coração. Que os ricos, então, tenham o tesouro no céu. Que os ricos, então, sejam desprendidos. Coisa que aquele jovem rico não conseguiu fazer. Jesus propôs para ele perguntou como fazia para herdar a vida eterna. Essa é a pergunta mais séria que existe, irmãos. Essa é a pergunta mais importante na sua vida. Onde eu vou passar a vida eterna? Não tem questão mais importante que essa. Você só está neste mundo para
fazer essa escolha, para decidir onde eu vou passar a minha vida eterna. E como eu disse, nem isso nós podemos fazer só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo, através da cruz. Jesus aí fala com aquele jovem então, guarda os mandamentos. O jovem pergunta, quais? Jesus cita para ele então os mandamentos morais. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe. Perfeito. O jovem vai e diz, eu guardo desde a minha mocidade. Perfeito. Que exemplo, né? Jesus vai, termina aquela conversa. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ô, irmãos, aquele jovem saiu dali muito triste, porque ele era muito rico. Aí Jesus fala, dificilmente entrará um rico no céu. Aí Pedro vê aquela situação, vê aquela aparência, né? Como nós olhamos por aparência, como nós olhamos por bom comportamento. Conversão não é bom comportamento. Conversão é mudança de consciência, é transformação de mente. E automaticamente, como resultado disso, a mesma graça que me salvou vai me educar também na minha forma de se comportar, no meu estilo de vida. Isso é conversão. Aquele jovem não era convertido, ele era bem comportado. E Pedro ficou sem entender o que tinha acontecido e disse, então quem pode se salvar? Quem pode então se salvar se esse homem, se esse jovem exemplar não é salvo? Aí Jesus responde para Pedro, Pedro, é impossível, Pedro. É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, nós não tivemos participação nenhuma na nossa salvação. Nenhuma. Salvação foi de graça, irmãos. Vamos viver ela, irmãos. Vamos viver a vida plena e abundante que Ele nos deu de graça na cruz, irmãos. Não é bom comportamento, não é transformação de mente. Mas o que faltou para esse jovem? Está claro na palavra. Jesus citou só os mandamentos morais. Por quê? Porque os olhos, como chama de fogo, enxergam-nos por dentro. E faltava o principal, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus denunciou o que estava na vida daquele jovem. Ele era ele era um crente bem comportado, era um religioso, mas não amava o Senhor. Não amava a Deus de todo o teu coração. Eu vi também no Facebook, eu gosto de ver essas coisas. Alguém postou assim, se você crer, escreve amém. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo o que quiseres. Ô irmão, mas o que deu de crente dizendo amém? Misericórdia. Misericórdia, irmão. O coração está todo aqui na terra. No dinheiro. Mamon é o Deus. Mamon se tornou um Deus poderoso nessa última hora na igreja. A igreja de Laodiceia era a igreja rica, completa. Ela se achava uma igreja salva. E Jesus diz para essa igreja, tu és cego, pobre e nu. Tu és nem quente nem frio, tu és morno. Eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. E Jesus fala que Ele estava à porta daquela igreja. Como hoje Ele está à porta das igrejas de Laodiceia. É essa igreja de Apocalipse que nós estamos vivendo agora. Uma igreja morna. Uma igreja que não se importa mais com o pecado. Uma igreja que tudo é relativo. É a igreja do nada a ver. O importante é ser feliz. Que Jesus olha o coração. Irmãos, Jesus morreu foi só pelo coração, não. Foi pelo teu corpo inteiro. É pelo teu corpo. Para ser templo do Espírito Santo.
É essa igreja de relativismo. O evangelho não é relativo, o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. O evangelho, ele é isso aí, desconfortável para ouvir. O evangelho não é para você sair feliz do banco da igreja e ir embora. O evangelho é para você sair desconfortado. O evangelho é para nos deixar desconfortáveis, ofendidos. Porque nós ofendemos a Deus todos os dias, irmãos. Precisamos nos ofender com a verdade. E Paulo, quando ele exorta a igreja de Corinto, ele escreve a segunda carta dizendo assim: olha, eu sei que eu vos entristeci com a palavra que eu vos dei. Apóstolo Paulo teve que pegar pesado naquela igreja, irmãos. É uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Menina, criança, disputava até quem mais falava em línguas. Havia pecados ocultos ali dentro. Dons espirituais não é termômetro de vida espiritual com Deus, não, irmãos. Os dons são do Espírito Santo, Ele dá a quem Ele quiser. Mas não é termômetro para dizer que aquela pessoa é de Deus, não, irmãos. Tem muitas pessoas que já estão longe do Senhor, se desviaram da fé, mas continuam sendo usadas em dons, porque são irrevogáveis. O poder que o diabo tinha, ele continua com ele. É irrevogável. De todos os dons, peça ao Senhor discernimento de espírito, nessa última hora, para que não venhamos ser enganados. Há muitos falsos profetas em nosso meio, irmãos. Muitas falsas profecias. E a palavra de Deus fala que se um anjo do céu descer, se pregar outro evangelho que não seja esse, da mensagem da cruz, do caminho estreito, da porta estreita, ele é maldito, é um evangelho maldito, vai ser mentira. Não aceita, é anátema. E Paulo escreve então a segunda carta àquela igreja: eu sei que eu vos entristeci, mas eu não me arrependo de ter entristecido vocês. Porque a tristeza, segundo o coração de Deus, traz arrependimento. Então vamos ficar tristes, irmãos. Para que a tristeza traga nessa noite arrependimento. Irmãos, nós não temos um amanhã. Não há amanhã. Vamos fazer desse o nosso último culto. E uma experiência me traz à memória. Eu pedi ao Senhor o evangelho, que a igreja glorificasse mais, que a igreja se alegrasse. Eu estava triste com o evangelho, de pregar o evangelho dessa forma, e fiz uma oração murmuratória. Fui para casa depois de uma pregação de um domingo, e não dormi. E 4 da manhã eu falei: Senhor, me dá um evangelho mais light. Um evangelho que o povo fica mais feliz. Irmãos, no outro dia, eu socorri um homem na calçada, um senhor de idade. Eu não conhecia ele, estava voltando da casa do meu pai, eu e Arista. E aquele homem parecia estar bêbado, ou poderia estar doente mesmo, eu não sabia. Mas o Espírito Santo me fez parar. Porque depois disso, já vi tanta gente assim, meio que caído, ou bêbado, deitado, e não parei. Ali foi realmente o Espírito Santo de Deus. Eu desci correndo. E quando eu cheguei, ele caiu no meu braço. Eu falei: o senhor bebeu, moço? Não, eu não bebo. Tinha isqueiro, cigarro, caiu do bolso dele. E eu vi que ele estava tendo um infarto. Ele estava com muita dor. E ele apertava muito as minhas mãos. Eu falei: moço, o senhor crê em Jesus? Eu creio. Foi a única coisa que eu ouvi. Eu falei: em nome de Jesus, Pai, salva este homem. Na hora que eu falava Jesus, irmãos, ele abriu os olhos. E eu vi a alma daquele homem. Uma dor também de alma. É como se ele tivesse um dia conhecido este nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada. Em nome de Jesus, Pai, salva este homem. Salva este homem. Jesus, salva este homem. E toda vez que eu clamava por Jesus, ele abriu os olhos. E eu vi os olhos dele.
1 hora depois, aquele homem faleceu. Eu voltei para casa, já estava angustiado da noite anterior. Havia esquecido que eu havia pedido um outro evangelho para pregar. Passou 1 semana, eu não esqueci aquele homem, aquele olhar. Era impossível esquecer aquele olhar. Eu orei ao Senhor: Senhor, tem algum propósito de eu não esquecer o olhar deste homem? Eu só vejo o olhar dele. Aí o Senhor me respondeu: filha, você me fez uma oração às 4 da manhã, me pedindo um evangelho mais suave para pregar. Eu te dei a resposta. Eu permiti que aquele homem morresse nos teus braços, ouvindo pela última vez o nome Jesus. Você não entendeu o evangelho que eu quero que você pregue? Pregue como se fosse a última vez que estarão ouvindo o meu nome, porque é o nome que salva, é o nome que está sobre todos os nomes. Sobremaneira ele exaltou, o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É esse nome que temos que ouvir como se fosse a última vez, irmãos, porque não sabemos a que horas o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos, irmãos. Aquele senhor foi chamado naquele dia, mas a graça maravilhosa alcançou aquele homem. E depois eu fiquei sabendo que a irmã dele orava por ele há 20 anos. O Senhor não se esquece das nossas orações, ainda que nós nos esquecemos dela, como a que eu havia esquecido de 1 semana pedindo um outro evangelho, irmãos. Irmãos, o evangelho de Deus é poderoso. E por que Jesus passou por tudo isso, irmãos? Por que ele viveu tudo isso, irmãos? Hebreus 4,15 nos responde isso. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele se compadeceu, Ele viveu, Ele provou, Ele chorou, Ele sofreu. Tudo isso para que hoje nós tenhamos um sumo sacerdote, para que possamos chegar diante dele ao trono da graça e encontrar misericórdia em tempo oportuno. E no momento da necessidade. Qual que é o momento da necessidade, irmãos? Eu volto a dizer, não é o momento físico, não é o momento material, não é o momento emocional. O momento da necessidade é quando eu estou perdendo a minha fé. Esse é o nosso maior desafio. É quando estamos perdendo a nossa fé. Então lembre-se que Jesus padeceu, sofreu, tudo para que você pudesse amar um Deus que conhece a tua fraqueza, um Deus que se tornou humanamente, se tornou um homem que você pode chegar diante dele e saber que ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está passando, ele se compadece por você. Então se achegue com confiança, irmãos. E tenha força dele para vencer este desafio. Porque vencendo o desafio de guardar a tua fé, todos os outros desafios são meros desafios. São pequenos desafios. Esse é o nosso maior desafio, igreja. Guardar a fé. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Amém, igreja? Feche os olhos, igreja. Nessa manhã, muitas vidas fizeram aliança com Cristo Jesus. Houve uma grande colheita aqui, de muitos adolescentes, que também nos emocionaram muito. E da mesma forma o Senhor vai fazer hoje. Há muitas vidas que entraram aqui, que estão nos desertos, sendo tentados, e sendo engodados, caindo em tentações, porque não conseguem vencer. Mas o Deus que nos dá a vitória está aqui.
Ele venceu tudo para que você tivesse vitória nele. Mas para que isso aconteça na tua vida, meu querido, você tem que fazer uma aliança com Cristo. Só há bênçãos debaixo dessa aliança. Só há promessas debaixo dessa aliança. Só há livramentos debaixo dessa aliança. Se você entrou, a igreja toda de olhos fechados, irmãos, a igreja toda orando. Se você entrou nesta noite aqui, sem estar aliançado com Cristo Jesus, você pode estar na igreja há muitos anos. Há muitos anos. John Wesley disse que você pode ler todos os livros cristãos que existem na terra. Você pode ler a Bíblia várias vezes enquanto você viver. Você pode ir em todas as reuniões da sua igreja. Você pode frequentar tudo na igreja. Mas ainda assim você precisa nascer de novo. Temos que nascer de novo, irmãos. Se você não teve esse encontro verdadeiro com Cristo Jesus, o Espírito Santo te revela isso agora. Ele está aqui para convencer. Esse é o maior ministério do Espírito Santo. É te convencer que você não tem uma aliança com Cristo. E que hoje Ele te oferece. Hoje Ele te chama para a salvação. Hoje Ele coloca diante de você a mensagem da cruz. Que sem você ter participação nenhuma, você tem a salvação de graça. Pela graça. É só você confessar Cristo Jesus hoje. Hoje. De olhos fechados, não chama para vir aqui à frente. De onde você estiver, se você não tem essa aliança e quer fazer essa aliança hoje, que Cristo te chama para fazer hoje, só levanta a tua mão de onde você estiver. De onde você estiver. Amém. Pode abaixar a tua mão. É Cristo que está te vendo, irmãos. Isso é romper com fé. Isso é romper no mundo espiritual. É romper cadeias. Eu quero. Senhor, eu quero. Mais alguém? Amém, querido. Pode baixar a tua mão. Amém. Pode abaixar a tua mão lá atrás. Te vi. O Senhor te viu. Amém. Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Basta que eu esteja vendo. Você está confessando diante dos homens, irmãos. E continue confessando Ele na tua vida todos os dias. Mas hoje, você quer envergonhar o diabo? Você quer envergonhar o tentador? Confessa hoje. Levanta a tua mão como sinal que diz: eu quero, Senhor. Amém. Pode abaixar a tua mão lá atrás. Amém. 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 Pode abaixar. Amém. Amém. Querido, o Senhor segura a tua mão e não solta. Ele não solta. Ele é fiel. Ele é fiel para atravessar o deserto com você. Ele é fiel para ir até o fim com você. Ele é fiel para te dar a vitória. Ele é fiel para te fazer mais que vencedor. Nas tuas lutas, nos teus vales. E o teu maior desafio, que é ter a sua fé. Uma fé inabalável. Há mais alguém? Há mais alguém que quer fazer uma aliança com Cristo hoje? Amém? Lá em cima, pode abaixar a tua mão. Irmãos, é só romper. É só romper com as cadeias. Pode estar pesada a tua mão que for, mas levanta. Venha romper agora com o tentador. Com aquele que brama como um leão, querendo te tragar, destruindo a tua vida. Dê um basta nisso, irmãos. Confessa a Cristo hoje como teu Senhor, como teu Rei, como teu Salvador. Há mais alguém? Levanta a tua mão. Amém, lá em cima, pode abaixar a tua mão. Amém, pode abaixar a tua mão. Muitas alianças sendo feitas e refeitas. Amém, querida, pode abaixar a tua mão. A igreja clamando ao Senhor. Estamos em guerra. Essa é a maior batalha do crente. Aqueles que já são salvos, lutar por aqueles que ainda não são. Podemos encerrar. Tem mais vidas aqui? Há mais alguém que quer entregar a tua vida a Jesus hoje? É só levantar a tua mão e confessar no teu coração, e confessar todos os dias, e conversar nos teus lábios que Cristo Jesus é o teu Senhor, é o teu Rei. Amém. Pode abaixar a tua mão. Amém. Amém. Glória a Deus.
Nós vamos encerrar, igreja. Nós vamos encerrar. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos nele. Ele está neste lugar, irmãos. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus da cura. Ele está neste lugar. Ele cura a tua alma. Ele cura os cânceres da tua fé, do pecado. O câncer da alma, Ele cura o câncer físico. Se houver propósito, Ele cura, irmãos. O Deus da vida, o Deus da cura, o Deus poderoso, Ele está aqui. Ele se alegra com a tua vida, que confessou a Ele hoje como seu Senhor e Salvador. A festa nos céus, irmãos. A festa nos céus, igreja. Aleluias. Há mais alguém que quer fazer essa aliança ainda hoje? Amém? Glória a Deus. A igreja de pé. Aleluias. Glorifica o teu Deus, igreja. Ele é teu Pai. Ele é um Pai fiel, Ele é um Pai amoroso. É um Pai que te carrega nos braços quando você não consegue mais andar. É um Pai que cura as tuas feridas. É um Pai que não te deixa sozinho no deserto. Nunca se esqueça de quem Ele é na tua vida. Ele é teu Pai. O teu pai terreno pode ter falhado com você. Talvez você não tenha tido um bom pai. Mas este Pai, Ele é fiel. Este Pai é eterno. Este Pai te gerou para glorificar o nome dEle na terra. Que a tua vida não seja menos do que isso. Para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa reunião solene. Ó Deus, que onde tivemos a oportunidade de glorificar o teu santo nome. E dizer que Tu és Deus. E dizer, Jesus, que Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Tu foste exaltado aqui neste lugar. Tu és exaltado em nossas vidas. A Ti toda honra e toda glória. E estes, ó Pai, que fizeram aliança com o Senhor nesta noite, nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos, cada um deles que o Senhor viu, contemplou e se alegrou por causa deste pecador. Vidas que só puderam ver que estavam sem aliança, porque o Senhor revelou a elas. Tão grande é o Teu amor, que até isso o Senhor faz por nós. Nos revelar quem somos. Nos revelar quem nós não somos. E revelar o que Tu és. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta igreja que nós estamos nos despedindo agora. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos. Amém.